Vamos nos colocar em pés, então, e vamos passar para o pastor Joaquim de Andrade, fundador e diretor do CREA, Centro Religioso de Informações Apologéticas, que é um ministério apologético que combate as seitas e as heresias. Mas também, além de marido, pai, avô, né, e todas as outras prerrogativas, é um jornalista, escritor, apologista, teólogo. Mas, na verdade, irmão, eu conheço já há um bom tempo, é um servo, um homem de Deus, um evangelista. Amém? Está aqui. Glória a Deus. A próxima hora, então, é com o pastor Joaquim de Andrade. Incline sua cabeça, querido Pai. Te louvamos, entregamos o teu servo, Senhor, mais uma vez nas tuas mãos. Que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, nos edifique, Senhor, nos instrua e nos abençoe através dessa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem como ligar isso aqui? Tem. Sim. Quer ligar? Pode deixar. Solta isso. Eu vou pegar aqui, tá? Uhum. Boa tarde a todos. Gostaram da comida? Gostaram, né? Eu gostei, estava muito boa. Faltou só um doce, né? Vocês não sentiram falta de um doce? Quem sentiu falta de um doce? Levanta a mão. Eu vou pedir para o Paulo Cristiano pegar lá uma caixa de trufa que a minha esposa fez. Tem trufa e tem pão de mel, tá? Se alguém gostar, depois pode adquirir por apenas R$3, tá bom? Propaganda é a alma do negócio, né? Muito bem, vamos falar sobre Jesus e as minorias. Alguém aqui já conhece meu livro, não? Quem ainda não conhece o livro, levanta a mão. Bastante gente. Hoje nós vamos vender todos os livros que tiverem aí, tá? Então esse é o livro Controvérsias, Modismos e Heresias que Ameaçam a Igreja Brasileira. Então é um livro polêmico, estamos tratando aqui de situações da igreja, tá? Então eu sou pesquisador do CREA, diretor, professor, algumas coisinhas aí. Quando a gente fala de minorias, tem um microfone sem fio para a gente perguntar para as pessoas? O que você entende por minorias? Tem? Ok, então vamos lá. Quem quer falar aí sobre minorias? Ninguém quer falar? O que você entende por minoria? Quando você ouve essa palavra, o que te vem à mente? Vamos lá. Se você não levantar a mão, eu vou dar o microfone para você. O que o irmão entende por minorias? Minorias é a menor parte. Menor parte. Poucas pessoas. Poucas pessoas. Será que é isso que nós vamos abordar aqui hoje? Acredito que sim, a minoria. O direito de poucas pessoas. Por exemplo, as mulheres estão no grupo das chamadas minorias. As mulheres são maiores ou menores do que os homens? Maiores. Sério? São maiores. Pode ter certeza, são mais mulheres. Aliás, o feminismo também é minoria e está prevalecendo, pelo que eu percebi. Eu digo em quantidade, elas são mais, né? A maioria. Tá. Os negros no nosso país são a minoria em quantidade? Não, são a maioria. No entanto, eles entram naquela categoria lá. Quem mais? Mais alguém? Vamos lá, a pastora que queria falar aqui. Eu? Você. Minorias, os menos favorecidos? Os menos favorecidos. Você acha que os negros são menos favorecidos no nosso país? Disse que sim. Dizem que sim. As mulheres são menos favorecidas no nosso país? Dizem que sim. Os homossexuais são menos favorecidos também no nosso país? Comunidade LGBT, X, Y e aí vai? Sim, por isso essas minorias alegam os direitos. Muito bem. Nós reconhecemos como igreja essas minorias?
Nós estamos preocupados, de fato, com o negro, com o índio, com crianças, com os homossexuais, e aí vai. Estamos preocupados como igreja? A igreja está, de fato, preocupada com isso? O que você acha? Não? Aécio, responde aí para nós essa pergunta, por favor. Lá no microfone, inclusive. A igreja está preocupada com essas minorias? Não. Não. No geral, não. Tem igrejas preocupadas? Sim. Sim, tem igrejas preocupadas. A sua igreja, por exemplo, é uma igreja preocupada com as minorias, apesar de você estar organizando um evento como esse. Sua igreja está preocupada? Muito pouco. O que ela está engajada no que diz respeito às minorias? Em que papel ela está incluída aí? Bom, se a gente for falar sobre minorias em relação aos sem-teto, a evangelista Simone, que está sentada aí à frente, ela está fazendo um trabalho junto com a Eliane, que está aí do lado, de discipulado e de atendimento para uma comunidade de uma ocupação do sem-teto. Tá, então são pessoas vinculadas ao movimento dos sem-tetos, é isso? É isso? Isso. Só esse papel, só esse trabalho da igreja? Ou tem outro trabalho? Na prática, sim. Ok. Tem mais alguma outra igreja aqui envolvida num projeto com minorias? Tem? Tem alguma outra igreja? Vamos ouvir ali, por favor. Trabalho social com os moradores de rua. Moradores de rua. Sua igreja desenvolve um trabalho social com moradores de rua. Muito bem. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Thomas Trask disse o seguinte: a igreja não foi criada para ser um museu, mas um hospital, uma estação salva-vidas. Nós temos uma visão de que a igreja não deve se envolver com política. Então o discurso é esse: política, futebol e religião não se discute na igreja. Por causa disso, estamos vendo heresias entrando na igreja. Por causa disso, temos pessoas que pertencem à torcida do Corinthians, são os corintianos, quando a Bíblia diz sede santos, não Corinthians, sede santos. Amém? Vocês não entenderam, né? Não captaram a mensagem. Mas presta atenção. Por a igreja não discutir, por exemplo, a questão política, infelizmente a gente está vendo o caos que nos encontramos. Quer ver um exemplo do caos? Quantos aqui já escolheram o seu candidato a presidente da República? Levante a mão. Muito bem. Governador, levante a mão. Senador, levante a mão. Deputado federal, estadual, é a maioria? E veja, nós estamos falando aqui de pessoas que vieram participar de um evento que diz respeito à política. Imagina aqueles que não vieram, estão interessados nesse assunto? Por que a gente tem um número tão reduzido de pessoas aqui? De um evento que foi divulgado. Aliás, quanto é aí para participar do evento? R$300? R$300 não? O quê? Não acredito. Incrível, não é verdade? Mas, infelizmente, pessoas pagam para ouvir heresias, coisas que não edificam, muito pelo contrário, prejudicam a fé dessas pessoas. Então, meus irmãos, a questão é essa. Num país como o Brasil, eu digo que não deveria existir alguns problemas que nós temos aí e nós enfrentamos. Eu digo que não deveria, mas infelizmente
existem esses problemas. Como, por exemplo, o Data Show aqui está com problema. Vamos ver se eu acerto. Não? É um desses aqui, não é verdade? Não? Está descontando meu tempo aí, é isso? Está vendo ali? Isso aqui é uma representação das chamadas minorias. Sou negro, sou gay, sou cadeirante, sou anão, sou careca, sou obeso. Sou negro, gay, cadeirante, anão, careca e obeso. Acho que estou em maioria aqui. Parece brincadeira, né? Daqui a pouco os carecas vão entrar na minoria aí também. Vamos ver se vai dar certo aqui. Agora vai. Mulheres, por favor, não falem, principalmente quando o marido estiver dirigindo, tá? Vocês são a minoria. Viva a abolição! Olha aí que maravilha, né? Os escravos foram libertos no nosso país. Estimados senhores das maiorias étnicas, olha aí, ó. Se for eleito, prometo limitar políticas comprometidas com as minorias. Então, o seu governo irá apoiar os negros, homossexuais, indígenas e outros grupos minoritários? Mas a maioria no Brasil não são os ricos e os burgueses? Olha lá, a minoria, aliás, não a maioria, né? A minoria. Você está cometendo crime de ódio. Democracia com liberdade, fora PT. Odeio a família, odeio trabalho, odeio cristãos, e aí vai. Tá? Jesus fazia que as minorias se sentissem aceitas. Jesus não me representa, olha lá. Eu gosto de ser negro, que legal. Eu gosto de ser branco, racista. Eu gosto de ser gay, que legal. Eu gosto de ser hétero, homofóbico. Isso ilustra bem o que a gente está vendo aí, né? Então, infelizmente, num país como o Brasil, não deveria existir favelas, não deveria existir cortiços, não deveria existir barracos, não deveria existir desabrigados e semelhantes. A pergunta que eu faço, até quando, meus irmãos, vão existir miseráveis neste país? Um país em que a corrupção, infelizmente, corre solta. Um país que arrecada bilhões e bilhões de impostos. Até quando nós, brasileiros, vamos aí receber bolsa isso, bolsa aquilo, que não passam para muitos de esmolas, para serem tratados como incapazes e seres humanos inferiores? Infelizmente, tudo isso a gente está vendo aí. Então, o que acontece? Eu estou convencido que as minorias são inferiores pelo próprio governo, são inferiores pelos próprios políticos que estão por aí, que deveriam trabalhar em prol, por exemplo, da igualdade e oportunidade para todos. O modismo politicamente correto da atualidade é defender as minorias. Falar sobre esse assunto dentro da perspectiva de Jesus, eu entendo que nunca foi tão importante quanto é nos dias atuais. Especificamente antes aí das eleições no dia 17 de outubro. Dia 17? Não é dia 17? Não é 17? Ah, tá, desculpa. Foi erro de digitação, desculpa. Erro de digitação, tá? Por que colocou 17 ali? Eu não entendi. Não entendi. Querendo favorecer a minoria, né? Deve ser. Muito bem.
Entender como Jesus tratou os vulneráveis da sua época é imprescindível. Para quê? Para afastarmos os equívocos sobre o tema. E aí, meus amados, a gente tem que ter a ótica de Jesus. Lucas 6,31 diz assim: e como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhe fazeis vós também. E aí, o que a gente percebe? No sentido social, então, o que seriam as minorias? O que são minorias sociais? Porque tem vários tipos de minorias. Então, minoria social são grupos de pessoas que se encontram aí em situação de desvantagens por fatores econômicos, étnicos, filosóficos e até mesmo religiosos. Em muitos países, os cristãos são a minoria, tá? Então, quando tais maiorias não recebem o tratamento e a proteção adequada, o resultado é a indiferença, a intolerância, a opressão, a marginalização. O homossexual é marginalizado na igreja? O que você acha? Sua igreja põe para fora quando entra um travesti, por exemplo? Não, na minha igreja não. Na minha igreja os homossexuais não são marginalizados. Você conhece? Se existir igreja marginalizando os homossexuais, essa igreja não entendeu o que é o cristianismo. Porque essas pessoas, elas têm que ser amadas pela igreja, não é verdade? Agora, vamos apoiar o homossexualismo? Vamos aceitar o homossexualismo dentro da igreja? De forma alguma. Nunca. Não. Infelizmente, a igreja não está preparada para muitas situações, como é o caso do homossexualismo. Então, a maioria das igrejas evangélicas, elas não estão preparadas. Então, quando tais minorias não recebem aí o tratamento e a proteção adequada, o resultado é, de fato, indiferença, o resultado é intolerância, opressão, marginalização. Então, isso porque o termo minorias vem recebendo, nesses últimos tempos aí, uma forte conotação ideológica. Então, a partir do ponto de vista liberal, do chamado politicamente correto. A gente tem visto isso acontecer hoje em muitas igrejas. Então, o Brasil, em especial, vem ficando cada vez mais segregados, por isso que a gente colocou lá o careca, colocou lá o obeso, né? Toda aquela turma lá, como fazendo parte da minoria. É incrível, cada dia surgem grupos defendendo essa bandeira de que esses grupos pertencem às chamadas minorias. Então, eu diria que o Brasil, infelizmente, tem sofrido muito com relação a isso, tem, eu diria aí, cada vez mais separado as pessoas, dividido os grupos, cada vez mais isso está acontecendo no nosso país, e eles estão fazendo um barulho muito grande, apesar de ser chamados de minorias, de serem considerados por muitos minorias, eles estão fazendo um barulho muito grande com a ajuda da internet, com a ajuda da mídia, com a ajuda, enfim, de políticos, é o que tem acontecido aí. Então, discursos de ódio contra negros, gays, evangélicos, católicos, budistas, espíritas, enfim, a gente está vendo aí a briga, é feia, é muito grande. Em praticamente todos os países, é muito clara a distinção entre ricos e pobres, entre educados e ignorantes, entre raça predominante e minoria, entre religião predominante e pequenas denominações, que são, por sua vez, discriminados. Países muçulmanos. O cristianismo tem liberdade nesses países? Países cristãos, os muçulmanos têm liberdade? Com toda certeza, têm liberdade. O exemplo está na Inglaterra, o exemplo está na França, o exemplo está no Brasil. Então, uma religião como o islamismo
Eu pergunto, qual é o país cristão que você conhece que está matando muçulmanos? Alguém conhece? Um país cristão matando muçulmanos? Com toda certeza não tem. Mas tem países muçulmanos matando cristãos, tá? Infelizmente, isso tem acontecido. Então, a gente não quer discurso de ódio. Agora, o amor sempre vai ser em função da verdade. Não vamos nos calar nunca. A igreja tem um papel importantíssimo. É mostrar a verdade. E a verdade não é relativa. A verdade não depende de país. A mesma verdade do evangelho pregada aqui no Brasil tem que ser pregada em qualquer parte do mundo, não importa qual é a religião predominante. Agora eu pergunto, a igreja evangélica está preocupada com isso? Há pouco tempo, um irmãozinho na internet falava que vai ter uma passeata, dia do orgulho gay na cidade dele. E eu disse para ele, o que a igreja evangélica vai fazer? Ele disse, nada, pastor, o que a gente pode fazer contra eles? O que você acha que a igreja pode fazer quando acontece estas passeatas aí? LGBTs, por exemplo. A igreja deve ir lá evangelizar eles? O que você acha? Ou não? Não, pastor, isso é uma afronta. Não é verdade? Não, a igreja não pode se envolver com isso. A igreja não pode evangelizar essas pessoas. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Agora eu pergunto, vai chegar lá na passeata e dizer que todos os homossexuais vão para o inferno? Ou vai falar que Jesus os ama e tem uma vida melhor para eles? Então, existem duas situações que a igreja tem que pensar. Então, discurso de ódio contra muçulmano, contra negro, contra índio, contra homossexual, a gente não pode propagar isso de forma alguma. Então, em praticamente todos os países a gente vê essa distinção. A Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, diz que Deus não faz acepção de pessoas. O que isso está dizendo, meus irmãos? Está dizendo que Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Então Deus não escolheu, por exemplo, quando acontece qualquer coisa no mundo, qualquer conflito, qual é a tendência da igreja? Por exemplo, conflito entre judeus e muçulmanos. A igreja sempre fica do lado de quem? Do lado de quem? E por que a igreja não ora pelos muçulmanos? Por que a igreja não ora pela Síria? Por que a igreja não ora pelo Iraque? Por que a igreja não ora pelo Irã? Por quê? A gente deve orar por Israel, mas eu pergunto, Deus faz acepção de pessoas? Deus faz acepção de pessoas? Segundo o texto que nós acabamos de ler, Deus não faz acepção de pessoas. Então, o que significa que Ele não é parcial para ninguém. Seguindo o exemplo de Jesus, nós devemos lutar contra todo tipo de discriminação social e acepção de pessoas. Então, hoje no mundo, a discriminação e a hostilidade racial e religiosa são generalizadas. Temos visto isso, infelizmente, acontecendo. Então, a Bíblia diz que nos últimos tempos, nos últimos dias, o amor de muitos esfriará. O que é evidente na sociedade atual, no qual o ódio está ganhando cada vez mais espaço. O que nós devemos às pessoas que estão lá fora? Jesus disse que nós seríamos conhecidos pelos seus discípulos se tivéssemos o quê? Se tivéssemos o quê? Amor. Amor. O que nós devemos aos homossexuais, às prostitutas, os travestis? Nós devemos o amor a eles. Nós temos que amar essas pessoas como Cristo amou essas pessoas. Não podemos odiar essas pessoas. Agora, nunca vamos concordar com as suas práticas. Não vamos concordar nunca. Como cristãos, vamos sempre reprovar, como diz a Bíblia, as obras infrutuosas das trevas. Então nós
como cristãos também, não podemos nos deixar influenciar pelo modo como a sociedade lida aí as diferenças entre os seres humanos. E, infelizmente, a tendência tem sido outra. A tendência não é da igreja influenciar o mundo. A tendência é do mundo influenciar a igreja. Só você pegar as igrejas que mais crescem, são as igrejas que estão voltadas para o mercado. São as igrejas que, infelizmente, estão aí se adaptando a essa cultura muitas vezes diabólica, contrária aos princípios estabelecidos por Deus. Então nós não devemos nos deixar influenciar pelo modo como a sociedade lida com as diferenças entre os seres humanos. A Bíblia diz que as mulheres são o sexo fraco, não é verdade? Mulheres, vocês se consideram o sexo fraco? A Bíblia não diz isso? E agora? Não? A Bíblia não diz isso? Será que não? Paulo não disse nada sobre isso? E agora? Quem é o cabeça na tua casa? E agora? Pastor, se eu falar aqui, eu apanho em casa. Infelizmente, a sociedade, ela propõe uma igualdade artificial, meus amados, desafiando as leis de Deus. A sociedade dos tempos de Jesus, dos tempos do Novo Testamento, impunha à mulher uma condição de inferioridade, uma condição de anonimato. Então Jesus, por outro lado, o que ele fez? Sem desprezo, a indiferença, Jesus estava com elas. Jesus reconheceu o verdadeiro papel da mulher na sociedade. Jesus reconheceu o verdadeiro papel da mulher dentro da sua casa. Então ele recebeu atos bondosos, por exemplo, de mulheres que apoiavam ele. Então Jesus, ele estabeleceu um tratamento grandioso com as mulheres pecadoras, rejeitadas pela sociedade. Ele não fez acepção de pessoas. E nós sabemos que a religião, no contexto aqui de Jesus, fazia esta acepção de pessoas, tá? Então a mulher é inferior em que sentido, meus irmãos? Até isso a gente tem que analisar. Quando a Bíblia diz que a mulher tem que estar submissa ao marido, em que sentido? Quando diz que o homem é o cabeça da mulher, significa que a mulher ela é menos valorizada diante de Deus do que o homem? Não, Deus não faz acepção de pessoas. Perante Deus são iguais, mas com responsabilidades distintas. Então, quando a Bíblia diz que o homem é o cabeça da família, não está dizendo que o homem é superior à mulher, não é isso. O fato da mulher ser muitas vezes considerada inferior ao homem, não é no sentido que muitas pessoas entendem, não é nesse sentido. É numa posição de autoridade, nesse sentido. Mas perante Deus, ambas são iguais. Outra coisa que a gente vai ver dentro desse conceito é que foram as mulheres as primeiras que viram o Senhor Jesus ressuscitado. Jesus nunca viu a mulher com um objeto aí e propriedade do homem, conferindo-lhe direitos e garantias contra qualquer tipo de subjugação e opressão. Então, hoje a mulher, ela passa de oprimida dentro da nossa sociedade, dentro do nosso contexto político, a mulher passa de oprimida para opressora. A mulher, ela é opressora no sentido de tirar a vida do seu próprio filho. Então, nesse sentido, essa mulher que muitas vezes é considerada pela sociedade como oprimida, ela passa a ser opressora quando ela, por exemplo, é incentivada a praticar o aborto, por exemplo. Interessante que falam muito dos direitos da mulher, mas esses direitos, muitas vezes colocados pela nossa sociedade, é totalmente contrário àquilo que Deus estabelece na sua palavra.
a cultura no início do primeiro século, o que ela fez? Ela havia recebido aí a influência dos gregos, dos romanos, de considerar as crianças, por exemplo, como subdesenvolvidas e não plenamente humanas. E aí permitiu o aborto, permitia o infanticídio, permitia até o abandono. Então, por outro lado, o que Jesus fez? Reiterou o princípio das Escrituras de que os filhos são a herança do Senhor. E por isso, então, ela recebia as crianças aí com amor. Jesus recebia as crianças com amor e com ternura. Em determinada ocasião, o mestre censurou alguns discípulos que tentaram impedir que as crianças se achegassem a ele, dizendo: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então, logo, na condição de frágeis, na condição de indefesas, as crianças merecem proteção adequada. A igreja não pode se eximir disso. Então, os jovens e adultos têm que proteger as crianças, não tenha dúvida, principalmente no que diz respeito a essa questão do aborto. Agora eu pergunto, qual igreja? Porque no nosso contexto, eles saem aí nas ruas, na Avenida Paulista, por exemplo, com a Marcha da Maconha. Saem aí querendo o direito ao aborto, a legalização do aborto. Qual igreja está indo nas ruas protestar contra isso? Qual igreja está indo nas ruas defender, por exemplo, o direito dessas crianças nascerem? Qual igreja? Infelizmente, a igreja não tem feito o papel que ela deveria fazer. É o que tem acontecido. Então, essas crianças precisam ser protegidas, a igreja tem que se posicionar com relação a elas. Então, é essa a razão pela qual não é possível aceitar, à luz das Escrituras e da própria natureza humana, o aborto e a violência covarde contra aí os vulneráveis. Os adeptos dessa cultura marxista não querem dizer a centenas de milhares de inocentes bebês em gestação que precisam de real proteção contra as insanas intenções de políticos abortistas. Então, eles também estão se referindo aí, esses políticos, não estão se referindo a mais de 17,8 milhões de crianças que perderam um ou ambos os pais de AIDS, por exemplo. Em todo o mundo, 15 milhões dessas crianças vivem na África. Outros 3 milhões estão aí infectados com o vírus HIV. Todos os anos, 11 milhões de crianças, a maioria com menos de 5 anos, morrem devido a doenças como malária, diarreia, pneumonia. Mais de 500 mil crianças nasceram com o vírus HIV, vírus causador da AIDS. No ano passado, entre elas, cerca de 20 mil crianças brasileiras. Então, o Evangelho, por exemplo, fala também sobre a questão dos enfermos, dos doentes. E é interessante essa questão porque o Evangelho de Jesus Cristo destaca aí cegos, surdos, paralíticos, eram levados ao Mestre. E Jesus tratava essas pessoas com dignidade. Não só curava as suas enfermidades. Então, não era somente a cura física que Jesus proporcionava a estas pessoas por intermédio do seu poder miraculoso. Os doentes receberam principalmente o tratamento especial do Mestre, seu afeto e compaixão. Ao mesmo tempo que o leproso era discriminado, era minoria, tinha que viver fora da cidade, Jesus abraçava esses leprosos. É isso que a gente vê nas Escrituras Sagradas, que Jesus cuidava dessas pessoas. Tinha lá o seu afeto, tinha lá a sua compaixão. Então eram aos seus olhos vidas humanas, fragilizadas, discriminadas por suas moléstias, como pessoas contagiadas pela lepra, atualmente chamado de hanseníase. Então, uma doença terrível, uma doença que era incurável na época de Jesus. Hoje, por exemplo, vocês sabiam que os ativistas homossexuais, eles estão lutando para que os aidéticos,
também entrem nessa categoria, sejam considerados doentes físicos. É interessante porque a maioria desses aidéticos, eles escolheram viver um estilo de vida totalmente contrário àquilo que Deus estabeleceu. Eles escolheram viver um estilo de vida imoral. E por viverem uma vida imoral, muitos são contagiados com o vírus HIV, por causa das suas escolhas. E o que a gente percebe? Na época de Jesus, ele se deparou com uma sociedade marcada pelas diferenças sociais e também um contingente de pessoas em situação de pobreza, até mesmo situação de mendicância. E aí, o cuidado do Senhor Jesus com os carentes não era uma opção política. Jesus não fazia isso por causa da bandeira A, B, C ou D de determinados partidos. Era uma consequência natural da sua graça, como diz João capítulo 1, verso 16. Então a missão de Jesus também não foi distribuir renda aos pobres, não era essa a função de Jesus. A função de Jesus era anunciar o reino de Deus. Então, deste modo, o cuidado pelos necessitados não é a causa principal do evangelho. Infelizmente, hoje dentro da igreja há uma inversão de valores. Temos um evangelho que era pregado pela igreja, principalmente a igreja pentecostal, que dizia: venha para Jesus, porque Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e te leva para o céu. E as pessoas têm as suas dificuldades, as pessoas têm os seus problemas, têm os seus traumas, têm as suas angústias. E o que a igreja fazia por isso? Nada. Mas é interessante porque vem agora um evangelho e diz: venha para Jesus e você vai ter tudo do bom e do melhor. Venha para Jesus, você vai ter o melhor carro, vai ter a melhor casa, vai ter tudo do bom e do melhor. Veja, sempre nós encontramos a igreja indo numa situação que não é aquela estabelecida por Deus, num desequilíbrio. Uma igreja que dizia: venha para Jesus e vai morar no céu. Uma igreja hoje que diz: não, você tem que ter. O mais importante é ter e não é ser. Então nós temos que buscar o equilíbrio entre essas duas vertentes da igreja evangélica brasileira. Devemos nos preocupar com as necessidades das pessoas? Não tenha dúvida. A igreja tem que fazer esse papel. Agora, a igreja tem que fazer o papel também de pregar o evangelho. Porque o que importa é que o evangelho seja pregado. Mas de que forma, meus irmãos, esse evangelho está sendo pregado? Então, nós temos que, de fato, pregar um evangelho que a Igreja Católica pregou durante um tempo, a chamada teologia da libertação, e ela reconheceu que esse evangelho não era correto e abandonou esse evangelho, e agora a Igreja Evangélica está abraçando uma versão renovada da teologia da libertação. Alguém sabe que teologia é essa? Alguém sabe qual é o nome dessa teologia que a igreja evangélica está abraçando em favor dos pobres? Missão integral. Condenamos totalmente a missão integral? Não. O papel da igreja é pregar o evangelho integral? Não tenha dúvida. Mas ela tem que se unir aos marxistas para fazer esse papel? Não, de forma alguma. Ela tem que abraçar uma ideologia marxista para fazer esse papel da missão integral? Quando ela prega o evangelho autêntico, o evangelho genuíno, com toda certeza, esta igreja está fazendo o papel da missão integral. Não como alguns estão entendendo dentro da igreja. Então, infelizmente, o desequilíbrio toma conta da igreja. Igreja que não está preocupada com a necessidade das pessoas aí fora. Igreja que está simplesmente pregando um evangelho materialista, onde as pessoas buscam a Deus por aquilo que Ele pode oferecer. E uma igreja que não está nem aí para os problemas que as pessoas enfrentam. Então, o resultado do poder transformador na vida das pessoas, cujos corações são abertos para ajuda e amparo ao próximo, é isso que a igreja evangélica tem que fazer. Por isso, Tiago diz que a fé sem obras, ela é morta. E se uma igreja tem fé, ela tem que ter o quê? Obras. E é claro que essas obras devem começar aonde? Aonde? Dentro da igreja. Então,
É muito fácil nós ajudarmos as pessoas lá fora e não ajudarmos as pessoas dentro da própria igreja. Então a igreja tem que se preocupar primeiro com os domésticos da fé. É isso que a Bíblia nos ensina. Mas ela não pode se esquecer das pessoas que estão lá fora também. Não pode simplesmente pensar que esse é um papel do governo, do Estado, é um papel também da igreja. Então, em vez, por exemplo, do governo criar aí cotas para negros, que tal criar escola de boa qualidade para todos, para que o negro possa, por exemplo, ingressar na faculdade por si mesmo, sem cotas? Essa questão dos negros, eu confesso para vocês que eu tenho dificuldade até de falar sobre isso. Sabe por quê? Porque para Deus, já lemos aqui, Deus não faz acepção de pessoas. Mas o pessoal vai argumentar que os negros são pobres, que os negros não têm oportunidade, que o vício é muito forte, que a população carcerária é negra. Eles são a maioria, não tenha dúvida. E foram oprimidos, não negamos isso. Tanto é que tem grupos aí ensinando que agora nós temos que reunir os brancos e os negros, e você tem que pedir perdão para os negros, porque você escravizou os negros. E eu disse, não, eu não escravizei nenhum negro. Eu sou favorável aos negros, aos brancos, a qualquer um. Então o problema da nossa sociedade moderna, por imposição das leis de minorias, obriga todos a respeitar, por exemplo, o candomblé, a umbanda, a quimbanda, porque isso é cultura africana. Isso faz parte da cultura brasileira. Então temos que aceitar a bruxaria. E quando alguém se posiciona contra, ele pode ser preso, como eu sofri um processo alguns anos atrás por ir evangelizar na noite de Iemanjá, lá na Praia Grande. Então, por 18 anos, nós levamos um grupo de irmãos de várias igrejas e íamos evangelizar na Praia Grande. A nossa proposta não era arrumar confusão com ninguém, respeitamos a religião de todos, nós não somos contra as pessoas, elas têm o direito de frequentar a religião que quiser, mas elas precisam saber que Jesus Cristo ama, que Jesus Cristo é a verdade, que Jesus Cristo é o único caminho. E por causa disso, sofri um processo, fui quase condenado, graças a Deus, não deu em nada esse processo. Mas, meus irmãos, tente falar contra a cultura afro-brasileira. Tente falar contra o candomblé, tente falar contra a umbanda. Veja, por exemplo, como o evangelho, as igrejas são tratadas pela mídia. Veja como, por exemplo, o candomblé, a umbanda, é tratado pela mídia. Então, eles são perseguidos? Será que esta é a verdade? Não. Infelizmente, há pouco tempo, lá no Rio de Janeiro, colocaram fogo num terreiro. E aí um cantor evangélico foi lá entregar o dinheiro que arrecadaram de dízimos de irmãos no terreiro, para a reconstrução do terreiro. E o irmão até cantou lá, dentro do próprio terreiro. Infelizmente, essas coisas têm acontecido no meio evangélico, meus irmãos. Nós não queremos destruir os terreiros, nós não queremos acabar com os umbandistas, os candomblecistas, os quimbandeiros, não. Nós queremos que eles conheçam a verdade. Queremos falar a verdade para eles em amor. Só que temos que entender que essa cultura africana, por exemplo, é contrária às Escrituras. Eles não estão adorando o Deus verdadeiro. Precisam saber da verdade. É o caso da Índia. 330 milhões de deuses. Você não vai falar de Jesus para eles? Tem um templo ao Deus rato, numa cidade chamada Rajastão. Não vai evangelizar lá? Não vai evangelizar em Aparecida? Não vai evangelizar? Então não tem sentido isso. Nós sabemos que, infelizmente, há um abuso muito grande. Olha só, nas escolas do nosso país, é passado o candomblé como cultura brasileira, porque vem dos afros, descendentes brasileiros.
ai de quem se atrever, por exemplo, a criticar as religiões africanas, né? Vai ser tido como criminoso, preconceituoso. Então, usando o pretexto da valorização dos costumes e cultura dos negros, o Estado pode promover bruxaria à vontade, meus irmãos. É o que tem acontecido no nosso país. Eles já podem, por exemplo, no caso dos LGBTs, eles já podem se casar. Os ideais do LGBT, de desclassificar a mulher como mãe, de torná-la um ser sem sexo como cuidadora, está acontecendo hoje no nosso país. Com toda essa onda de proteger as minorias, os que, por exemplo, adotam as práticas homossexuais, não querem ficar fora da festa. Se os negros, os aidéticos podem ter seu direito, então os homossexuais também querem os seus direitos. Eles querem os seus direitos e querem, por exemplo, uma fatia desse bolo que o governo está aí prometendo a eles. Interessante porque na gestão anterior do Temer, nosso governo favoreceu congresso LGBT, tudo pago. Passagem paga, material de divulgação, tudo pago pelo próprio governo federal. Veja que situação nós nos encontramos. Se fosse como uma igreja evangélica que o governo favorecesse, com toda certeza ia chover muitas críticas, não é verdade? Mas alguém viu uma crítica, por exemplo, por aí, falando desse evento que não foi o primeiro, já estamos no 3º congresso desse grupo LGBT organizado. Então, se os negros e os aidéticos podem ter direitos especiais, por que os homossexuais também não podem ter uma parte do bolo? Então, alguns ficarão até com acúmulo de privilégios aí. Outra coisa, já pensou na possibilidade de um pai de santo negro, homossexual e aidético? Quantos privilégios ele vai ter? Vai ter o privilégio de ser da cultura africana, vai ter o privilégio de ser aidético, vai ter o privilégio de ser homossexual. Então só lhe faltava o direito também à pedofilia, né? Porque daqui a pouco até isso vão querer propor. Então, para deixar bem claras as suas intenções, o Estado tem o seu programa oficial, que é o Brasil Sem Homofobia. É isso que o governo está propondo, tá? Então, se o clima social permite, o Estado alegremente trocaria esse título por Brasil Sem Cristianismo, ou Brasil Sem Deus, ou Brasil Sem Bíblia, porque é isso que eles querem. Na realidade, é isso que eles propõem. Então, um programa federal para erradicar o maior concorrente nos corações das pessoas, as ambições estatais. Os índios. Aí argumentam, não, os brancos estão tomando a terra dos índios. Não, temos que demarcar as terras indígenas. E aí vai. Os índios já têm uma área absurdamente grande. Tem tribos indígenas que têm terras aí maior do que o estado do Rio de Janeiro, sabiam disso? E eles não ocupam nem 2% dessas áreas. É incrível isso também, o que tem acontecido no nosso país. Então, eles não querem ficar nas terras indígenas, não querem trabalhar nessas terras. É incrível o número de índios, por exemplo, que estão aí envolvidos com crack. Um número de índios que estão envolvidos com álcool, por exemplo. Índios que se matam, índios que matam crianças por simplesmente nascerem com um defeito físico. É incrível. Aí eu pergunto, tem apoio do governo ou não? Faz parte da cultura. E o missionário que vai lá pregar o evangelho, que vai tentar mudar essa mentalidade, esse então é criticado, esse é discriminado, esse não pode, por sua vez, atuar ali. Infelizmente tem acontecido isso. Temos 13% do território brasileiro para os indígenas, sendo eles apenas 0,43% da população, segundo o IBGE. Quem, na verdade, está sendo privilegiado? Então, no que depender do Estado,
O único tipo de representação aí aceita dos índios é a imagem de pessoas inocentes, que desconhecem a maldade, que vive uma pureza angelical, necessitando aí ser privilegiado da cultura branca, que seria aí também do cristão, do cristianismo. Vocês viram falar desse menino aí? Esse menino, com 8 anos de idade, foi salvo, iam matar esse menino. A revista Isto É noticiou isso. Infelizmente tem acontecido essa selvageria entre as tribos indígenas, crianças abandonadas e várias outras coisas. Então, um desses costumes indígenas é de matar crianças depois do nascimento, ou eles acharem que aquela criança, de repente, tem lá um espírito mau que está trazendo algum infortúnio para a tribo, ela vai ser sacrificada. E aí, o próprio índio que foi enterrado vivo, Amalê, que é esse índio aí, quase foi morto em nome de costumes indígenas. E a FUNAI, infelizmente, faz vistas grossas a esse tipo de coisa. Então, a revista Isto É, de 20 de fevereiro de 1988, trouxe uma matéria muito extensa, falando como a FUNAI, por exemplo, ela faz vistas grossas a esses absurdos que estão acontecendo no meio das tribos indígenas brasileiras. Só os Yanomamis, por exemplo, em 2004, mataram 98 crianças. E a FUNAI não faz nada porque faz parte da cultura indígena. Infelizmente, tem acontecido isso, meus irmãos. Deixa eu correr aqui. Então, é um duelo espiritual, é um duelo mortal. Infelizmente, essa cultura indígena também é contrária aos princípios cristãos. A igreja tem que se preocupar com a questão indígena, de levar o evangelho para eles. Agora eu pergunto, você conhece igrejas onde as pessoas estão se preparando para evangelizar as tribos indígenas? Eu conheci uma missão, não sei nem onde eles estão mais, chamada Missão Novas Tribos. Eu sei que tem missões trabalhando com isso, mas a igreja num todo, e como professor em diversas agências missionárias, as pessoas querem ir para onde? Querem ir para as regiões aí da floresta amazônica? Não. Querem evangelizar na Inglaterra, em Londres. Querem evangelizar lá em Genebra. Querem evangelizar em Miami. Ninguém quer ir para a floresta aí amazônica evangelizar índio. Infelizmente são poucos que estão aí se colocando à disposição para isso. Então a igreja tem que se preocupar com isso, meus irmãos. Bom, na época de Jesus, tinham grupos como os samaritanos. Jesus se preocupou com eles. Nós sabemos que havia um ódio dos judeus para com os samaritanos. E Jesus, ele rompeu esse estigma. A diferença aí, dialogando com uma mulher samaritana. Está lá em João 4, verso 4 até o 41. Então, Jesus mostrou o lado bom do samaritano. E aí, a igreja evangélica... Quanto tempo eu tenho? A igreja evangélica e as minorias. Então, a igreja evangélica tem que se preocupar com essas minorias no sentido de levar o evangelho para essas minorias. Inclusão e igualdade dentro da nossa sociedade são hoje ideais hegemônicos. E aí é coerente e atual abrir espaço dentro da igreja para essas minorias marginalizadas. Não negamos isso. Então, defender os direitos femininos restritos, segundo alguns, é politicamente correto. Diante disso, nós sabemos que cartas de declarações bíblicas têm causado constrangimento. E a Bíblia afirma o quê? Que os israelitas, por exemplo, foram instrumentos divinos para a punição dos cananeus. Os servos, por exemplo, os escravos, dentro da Bíblia, Onésimo, deveria voltar para o seu senhor. As mulheres devem ser sujeitas ao marido, como está lá em Efésios 5, 22, 1 Pedro 3, 1. Que os afeminados, por exemplo, não herdarão o reino de Deus. E a Bíblia é contra. Então, para muitos nisso, a Bíblia entra em choque. E aí, querem jogar a Bíblia fora.
Por quê? Porque os valores da Bíblia, segundo eles, estão totalmente ultrapassados. Logo, eles vêm com uma lógica e vêm com uma cultura atual que, infelizmente, alguns acabam se adaptando a ela. Então, nós, como igreja do Senhor Jesus, devemos dar exemplo de responsabilidade social, devemos lutar contra todo tipo de opressão, discriminação, acepção de pessoas, não por força de uma opção política, não por uma questão ideológica de um partido político, mas porque cada ser humano tem a imagem de Deus e merece aí ser tratado com dignidade, igualdade e também com respeito. Então, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisso não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, a imagem de Deus, não podemos nos esquecer disso. O negro, o índio, o homossexual, o traficante, seja ele quem for, é imagem e semelhança de Deus. É alvo do amor de Deus. A igreja tem que alcançar essas pessoas. Então o Senhor Jesus, ele tratava os marginalizados, os excluídos da sociedade, de uma forma especial, como faz o governo? Não. Está lá em Gênesis 1:26, mostrando que são a imagem e semelhança de Deus. Mas Jesus não deixava de apontar o erro dessas pessoas. Jesus, por sua vez, colocava essas pessoas no seu devido lugar. Então, ele valoriza cada ser humano individualmente, não pelo status social, não pela posição eclesiástica, não pela opção sexual, pela etnia, e sim pelo valor dado por Deus, pelo valor que Deus, na realidade, criou aquela pessoa, a sua imagem e a sua semelhança. Então, ao contrário da visão do mundo cristão, as demais cosmovisões não possuem uma base firme o suficiente na qual a defesa da dignidade humana possa se apoiar. E aí, meus irmãos, sabe o que acontece? A gente não pode esquecer disso. Se todos partem do mesmo Criador, não há razão e muito menos justificativa para que um ser humano seja considerado superior ou inferior ao outro. Então, no cristianismo, o fundamento do tratamento igualitário é o próprio Deus, que não faz acepção de pessoas. Como disse Paulo aos irmãos da Galácia, não há macho, nem fêmea, não há servo, nem livre, não há judeu, nem grego. Em Cristo, todos somos um. Lawrence Richards escreveu: a maneira como classificamos as pessoas determina em grande parte a maneira como nos relacionamos com elas. Nós, cristãos, não podemos classificar as outras pessoas por grupos raciais ou socioeconômicos, nem mesmo por categorias como viciados em drogas, homossexual ou condenado. Devemos considerar os outros crentes como irmãos e irmãs do Senhor. E devemos considerar cada não cristão como um candidato à salvação, como uma pessoa a quem Deus ama e por quem Cristo morreu. Também ainda nos tempos atuais, alguns grupos, se valendo do discurso do politicamente correto, têm tentado fazer prevalecer a ideologia dentro da sociedade, ainda que contra a vontade da maioria. Alguns até chamam essas práticas aí de tirania da minoria. Em uma sociedade democrática, o respeito entre a maioria e a minoria é fundamental. A maioria não pode oprimir a minoria, e esta, por sua vez, não pode querer impor as suas ideias contra a maioria de uma forma autoritária, como infelizmente temos visto acontecer no nosso país. Agora, no dia 26 de setembro, comemora-se o Dia Nacional de Pessoas Surdas.
Essa não seria uma minoria que a igreja deveria se preocupar com ela? A igreja está fazendo alguma coisa para esse grupo de pessoas? Autistas, por exemplo, e tantos outros que a gente poderia enumerar aqui. Então veja, dia 26 de setembro, comemora-se o Dia Nacional da Pessoa Surda, um dia memorial para pensarmos e meditarmos na luta do dia a dia que os surdos enfrentam. É fácil adquirir uma literatura em braille? Vocês conhecem alguma igreja da própria denominação voltada só para esse público? Tem uma igreja que tem uma reunião específica para surdos? Vocês sabiam que a Testemunha de Jeová tem aqui no Tatuapé um salão do reino só para essas pessoas? Vocês sabiam que a Testemunha de Jeová distribui gratuitamente literatura voltada para eles? Em braille? Bíblia, inclusive, de graça? Infelizmente, a igreja não está preocupada com isso. Mas as seitas estão atuando entre eles. Os adventistas também têm um trabalho só voltado para eles. Então, pouco a pouco, a sociedade brasileira, de todas as misturas, descobre-se na diversidade e é enriquecida pelas diferenças. Contribuem as pessoas com deficiência múltipla, auditiva, visual, mental e física. Sem dúvida, as minorias têm o seu direito. É inegável. Assim como a maioria também tem. Mas em alguns casos se fala muito de privilégios e não de direitos. É o que a gente tem visto aí. E a gente não pode confundir as coisas. Então, o Estado tem de garantir o direito de todos. Mas, recentemente, a gente vê uma disputa para maiores privilégios àqueles que se dizem aí minorias. É o que temos visto. E aí o correto não seria estar baseando em igualdade, em direitos e obrigações do que separando as pessoas? Que igreja, que nós como cristãos, possamos como povo de Deus colocar em prática o exemplo de Jesus Cristo, ajudando o necessitado, ajudando o enfermo, ajudando o excluído, sendo contra todo e qualquer tipo de discriminação. Então Jesus, segundo eles, andava com a minoria. Eles dizem isso. Jesus andava com a minoria. Jesus não andava com a minoria. Ele andava com todos. Jesus nunca fez acepção de pessoas. Tá? Infelizmente, o argumento deles é que Jesus andava com a maioria, com a minoria. E esta não é a verdade. Jesus andava com gente da alta classe, que sustentava seu ministério, seus discípulos e também até inimigos dos judeus. Vale lembrar que os discípulos não eram todos pescadores, tinham profissões diferentes, tinham como seguidores Zaqueu, cobrador de impostos, tinha ex-fariseus, tinha ex-doutores da lei e eventuais romanos que procuravam a Jesus, como o centurião que teve o seu filho curado. Você tinha gente de todo tipo andando com Jesus. Tanto que, em poucos anos, até o fim do 2º século, o cristianismo tomou todas as classes e até Roma já era cristã. Independente de classe social, até o próprio Paulo, para você ver a dimensão aí do Evangelho de Jesus Cristo. Então, dentro disso, Jesus andava com gente de todo tipo. Não defendia os pecadores dos legalistas judeus. Jesus os corrigia, fazendo-os obedecer à lei, mas jamais livrou alguém de lei nenhuma. Então Jesus não protegeu ninguém que era contrário à lei. Se começar a dividir a população, então a gente vai ter que criar aí um grupo, por exemplo, dos gordos, dos negros, dos anões, dos carecas, dos vagabundos, dos maconheiros, dos pedófilos, dos bandidos, enfim. Lembre-se, a consideração de Jesus não foi por defender classes sociais, nem curar pessoas, por exemplo, nem impedir
apedrejamento de mulher adúltera, nem por converter um cobrador de impostos corrupto, nem por recrutar pescadores. Ele morreu porque se declarou Filho de Deus. Esta foi a causa da morte de Jesus. Não foi, como muitos entendem, um revolucionário. A missão de cada evangélico é apresentar o evangelho para todas as pessoas, independente de grupo no qual essa pessoa está inserida. Muito bem. Olha aí, tem um novo grupo agora, os poliafetivos. Isso é na Colômbia. Esse homem casou 3 aí. Você pode casar com quantos quiser, tá? Tá aí. São 3 homossexuais casados. Muito bem. Perguntas, se tiver, vamos lá. Está com o microfone aí? As cotas não seriam uma tentativa de reparar de uma forma emergencial, até que se tenha uma igualdade de oportunidades, a dívida que o Brasil tem com os negros a partir de abolição em 1888, libertando da escravidão, mas jogando na marginalidade da noite para o dia e que tem essas consequências até hoje? Então, se nós formos levar para esse ponto, que nós temos que reparar os erros que foram cometidos no passado, a gente teria que rever outras questões, não apenas essa. Falando sobre a questão do negro e as suas cotas, eu pergunto, eles têm os mesmos direitos que os brancos? Eles são de fato desfavorecidos por serem negros? Por que nós deveríamos diferenciá-los? Porque no passado eles foram oprimidos? Por isso? Eu pergunto, tem pessoas sendo oprimidas hoje? Tem, claro que tem. E aí? Porque essas pessoas são oprimidas hoje, eles merecem esse tipo de coisa? Como cotas nas universidades? Bolsa isso, bolsa aquilo? Eu não vejo isso do ponto de vista bíblico, que a gente deva favorecer classes, por isso ou por aquilo. Eu vejo que o Evangelho de Jesus, por exemplo, se essas pessoas não tiveram dignidade, o Evangelho de Jesus dá a elas essa dignidade. O Evangelho de Jesus dá a elas esta oportunidade de terem suas vidas reparadas. Por quê? Porque as Escrituras dizem que se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. E aí as coisas velhas já passaram. Então, se houve erros no passado, eu tenho que entender que esses erros não são meus. Esses erros não são da igreja. Então, veja, a questão da escravatura, por exemplo, que a igreja, infelizmente, até participou disso no passado. Então, agora vamos favorecer os negros, dando privilégios a eles, porque a igreja, no passado, favoreceu a escravatura? Eu acho que hoje temos um outro entendimento, que não é o mesmo do passado. Então, essa questão da ignorância, por parte de alguns, como eu entendo, de fato, a igreja deve reconhecer o erro que cometeu. Agora, ela pegar esta pessoa e colocar numa posição privilegiada, desfavorecendo outros, eu não acho correto isso. Tá? Não sei se alguém mais até quer falar, pode até se expressar. Alguém mais quer falar sobre isso? Eu acho que o negro não está sendo hoje discriminado. Eu acho que ele tem o direito de ser um deputado, um vereador, um senador, um presidente da república. Ele pode trabalhar numa multinacional, ele pode trabalhar em qualquer lugar, se ele tiver qualificações. Ele pode fazer qualquer faculdade, se ele estudar, se ele passar no vestibular. Não tem esse negócio. O vestibular para o negro é diferente do que o vestibular para o branco, não. Por que vai favorecer o negro? Então eu acho, por exemplo, que daqui a pouco os brancos vão ser essa grande minoria, os menos desfavorecidos, porque é tanto privilégio que é dado a eles, que daqui a pouco o hétero, o branco, não tem nenhum direito. Infelizmente, é o que eu estou vendo acontecer no nosso país. Tá? Pastor,
Tem o irmão lá, fica com a sua mão levantada, que ele vai levar o microfone aí. O senhor entende que os brancos e os negros, em termos de educação, voltando à pergunta que foi feita aqui pelo WhatsApp, num vestibular, eles estão diante das mesmas condições? O senhor entende isso? Sim, eu entendo. Que uma pessoa branca, uma pessoa negra, estão em pé de igualdade na disputa por uma vaga no vestibular? Sim, eu entendo isso. Você entende que não? E por que não? Não estão. Eu falei Por que que eu não? sou dentro de uma escola pública. Por que não? Sou coordenador do pedagógico de uma escola pública, e a quantidade de pessoas que estão ali dentro, de níveis, vamos dizer, de cor negra, o ensino, a qualidade do ensino é muito ruim em comparação com pessoas. Se a gente for para uma escola... E o que o branco tem a ver com isso? Desculpa a minha pergunta. O que o branco tem a ver? Por que o branco é culpado disso? Então, eu vou voltar na fala do senhor. É uma questão histórica. Entende? É uma questão histórica. Mas então, eu pergunto, ainda continua a escravatura no país? Não, pastor. Não continua a escravatura no país. É óbvio que não continua. E eu Só pergunto, que o negro tem a mesma liberdade que o branco no nosso país hoje? Tem ou não tem? Tem, mas são Se ele tem, então ele pode. São as mesmas condições, pastor? Veja bem. Não, responde para mim, são as mesmas condições? No sentido de quê? De moradia? No sentido de emprego? No sentido de quê? A mesma condição que um branco tem, o negro também tem? Sim. Tem. Desculpa, eu não concordo. Não são as mesmas condições, pastor. Por que não? Por que você acha que não? Por que você acha, por exemplo, que no emprego o negro é discriminado? Por que você acha, por exemplo, que na questão da moradia o negro é discriminado? O senhor acha que não é discriminado? Se a gente olhar, por exemplo, mostrou uma foto ali mesmo o senhor mostrou uma foto, que mostra as condições de trabalho, por exemplo. Quantas pessoas negras o senhor vê em condições de trabalho que não são tão adequadas, e a quantidade de brancos, por exemplo, em casa de família? É que essa profissão, de certa forma, tem sido já melhorada. Até o pastor que falou antes do senhor. Questão da empregada doméstica. Da empregada doméstica, exato. Se a gente for fazer um levantamento entre brancos e negros, a grande maioria é de negros. Por uma questão, inclusive, educacional. Foi o que eu disse. A maioria da população brasileira é negra. Nós somos descendentes dos africanos. Todo mundo tem... Sabia? Se você não é descendente direto de europeu, você tem sangue africano correndo nas veias. Essa é a nossa realidade. Tá? Agora, irmão, me desculpa a minha colocação, eu não vejo, por exemplo, que o negro não tem a mesma igualdade dentro de uma escola pública que tem um branco. Eu vejo que é igual para todos. Eu vejo que os mesmos direitos, um professor, e se esse professor está fazendo isso, ele não está sendo um bom professor, ele está sendo um péssimo professor. Se ele está discriminando uma criança dentro da escola porque é negro, ele não está fazendo o papel de educador. Correto. Aí é um outro problema. Então, a diferença é que se nós formos para uma escola particular, a quantidade de negros e brancos é a mesma de uma escola pública? Não, claro que não. Então, tá aí, pastor. Aí, na disputa de um vestibular, vai de uma escola particular para disputar com o negro de uma escola pública. Mas a gente falando de universidade, você acha que o negro não tem o direito a fazer uma USP, por exemplo? Agora, uma Unicamp, não tem esse direito? Ele foi preparado para fazer essa USP? Mas depende dele, não depende do Estado, depende dele. Se ele estudar, se o pai dele incentivar ele a estudar, e aí são outros fatores. Tudo bem. Eu não acho que seja isso, meu irmão, me desculpa. Ela queria falar aqui também, eu sei que está dando horário aí. Só aquecendo um pouco essa discussão, essa igreja ela é originária de imigrantes orientais, chineses especificamente. Então são pessoas que vieram de uma outra cultura para cá, já mais ou menos grande, tiveram que aprender uma nova cultura, uma nova língua e novos hábitos, enfim. Independente da condição financeira. Aliás, a maioria dos imigrantes, quando vieram, não tinham uma boa condição financeira. E tiveram que entrar na escola sem saber. Eu mesma cheguei no primeiro dia de aula, não sabendo o que estavam falando a professora, porque era uma língua para mim que era algo totalmente diferente. Então, nessa questão, eu creio que não está na cor. Não está branco, nós estamos branco e preto, mas tem o amarelo também, né? Sim. E aí tem minoria, amarelo minoria. Né? Quer dizer, na verdade, é que no Brasil
é que como é a minoria asiática, é a minoria da minoria da minoria, então nem se fala, mas na questão racial nós temos o branco, o preto, né, cor negra, então nós temos o asiático. E eu estou trazendo uma questão que vai além da cor. A dificuldade ou a pobreza não está na cor, está na condição do indivíduo, independente da cor. Então, para os imigrantes que vieram com uma mão na frente e outra atrás, sem falar, sem sequer falar a língua. Ou seja, o português que está sendo dito ali, que uma pessoa de cor está entendendo, o asiático não está nem entendendo isso. Quer dizer, então estaria muito menos preparado para a escola, universidade, competir num trabalho adequado. E, no entanto, os orientais têm uma fama em termos de estudo. É uma coisa que... É verdade. Bom, gente, o pastor aqui... Ela queria fazer uma pergunta, você não vai dar oportunidade para ela? Só ela. Ok, vamos lá. Vamos lá. Na realidade, a pergunta estava um pouco relacionada à questão de igualdade em relação à educação. Eu já nem sei se tenho pergunta mais, mas enfim. Eu não ia fazer uma pergunta especificamente sobre os negros. Eu entendo o posicionamento do irmão e entendo também o posicionamento da minha irmã asiática. Eu sou cotista de universidade pública, cotista por ser proveniente de escola pública. Existem cotas assim também hoje. Talvez só valha a reflexão. Eu também acho que não há demérito nem mérito maior por conta de cor, raça, etc. Mas não dá para negar também, pastor, que existe uma desigualdade em relação a condições financeiras, condições familiares. É muito diferente a minha condição enquanto filha única, de pais separados, eu estou dando a minha realidade, que tive que trabalhar desde cedo para conseguir cursar uma universidade pública e talvez, isso não é uma agressão, a filha da pastora que não precisou trabalhar e pôde estudar. Aí é onde eu entendo que nós, enquanto igreja, falhamos, porque a gente entra novamente num debate político de quem é menos favorecido por conta da cor ou não, e a gente acaba não refletindo daquela forma individual que o outro irmão pregou na palestra anterior, que se eu pudesse ajudar o meu irmãozinho, sei lá, que tá na escola pública, que tem dificuldade em matemática, e eu sou da particular, porque o meu pai tem dinheiro para pagar, eu conseguiria auxiliá-lo a ter a mesma facilidade para ir para o vestibular. Aí é onde eu vejo que nós, como igreja, falhamos. A gente briga igual lá fora. A gente briga para que se é cotista, se não é cotista, se é negro, se é asiático. E aí, tomar cuidado para que a gente não caia nesses mesmos erros, mas comece a fazer diferente. Porque se eu só falar que o outro tem demérito, o meu irmão não tem a mesma possibilidade que eu. Se fosse assim, eu não iria lá para Piaí para tentar ajudar crianças que não têm a mesma família que eu tenho e que não têm a mesma oportunidade de escola que eu tenho. Esse é o papel da igreja. Por isso que eu falei, Jesus não fez acepção de pessoas. E o evangelho é justamente isso. É nós irmos aonde essas pessoas estão. É nós darmos a ela, porque a gente fica esperando muito pelo governo. Né? E na realidade, quando a igreja deveria fazer isso. Então eu pergunto, dentro das escolas chamadas cristãs, quantas escolas cristãs você conhece, por exemplo, que oferecem ensino gratuito para pessoas carentes? Quantas? Mas vai tentar estudar numa escola pública cristã. Com toda certeza, o valor da mensalidade é muito maior do que qualquer outra escola particular. Infelizmente. Infelizmente. Tá? Eu tenho um exemplo dentro da minha própria família. Eu, como pastor batista, queria colocar minha filha num colégio batista. Cheguei lá, olha, você é pastor batista, nós vamos te dar 20% de desconto. Eu fui no colégio adventista.
eu sendo pastor batista, iam me dar 50% de desconto. Se eu fosse pastor adventista, teria 100%. Uau. Tá? Infelizmente, a gente tem que rever os nossos valores e praticar o cristianismo. Porque a fé sem obras, ela é morta. Então a igreja tem que dar igualdade para todos. A igreja tem que se preocupar com essas questões, sim. Tá? Obrigado, querido. Pastor. Olha, gente, eu sei que o assunto renderia, ok? Mas quantas pessoas nasceram em Quixeramobim aqui? Levanta a mão. Nós somos a minoria. Fechou. Não se discute mais. Eu e a minha irmã nascemos em Quixeramobim, nós somos a minoria, queremos nossos direitos de tomar café agora.